Esta é Lúcia Emetério, conhecida por seus amigos como Irmã Maesa. Ela vive num bairro chamado Nuevo Mendonça, localizado na cidade de São Cristóbal. Maesa veio para cá há 20 anos. Na época, ela foi uma das primeiras a morar na área, quando poucas pessoas habitavam esta região. Hoje, encontramos Maesa com muitos amigos, irmãos e irmãs em Cristo, na Igreja Canástica 2. A igreja se encontra em uma casa alugada, que é inadequada para a congregação. As classes da escola sabatina se encontram espremidas ou sob as árvores lá fora. Quando o grupo se encontra para os cultos, pelo menos metade da congregação não consegue ver o que acontece no púlpito. Sim, é normal ter gente em pé durante o culto, porque nós somos muitos. E nós só temos 70, 80 cadeiras. Muitas vezes, os líderes ficam em pé. Os homens levantam e deixam as mulheres sentarem. Mas na maioria das vezes, são tantas mulheres que algumas vezes elas têm que ficar em pé durante o culto também. Aqui tem muita gente e o lugar é muito apertado. E quando vamos para o outro lado, nós não conseguimos ver quem está falando, o que não nos ajuda a fazer o culto da forma que nós queremos. Cerca de 1/3 dos membros da igreja sentam ou ficam em pé lá fora durante o culto. As cadeiras plásticas chegam a ocupar a rua, separadas dos veículos que passam apenas por cercas de arame farpado. Ficar tão perto da rua é perigoso. A rua é muito estreita e, às vezes, quando o carro passa, as pessoas se assustam. E se um veículo viesse para esse lado da rua e atingisse um dos nossos membros, é por isso que nossos cultos são tão difíceis aqui. A congregação de Canástica 2 precisa desesperadamente de uma igreja. Mas como essa vizinhança relativamente nova deu origem a uma congregação tão vibrante e tão imensa? Para saber a resposta, nós temos que falar com a fundadora da igreja, a Irmã Maesa. Eu me mudei para cá em 1993. Não tinha igreja nessa área. E todo esse local era apenas uma montanha. Não tinham casas, tinha umas poucas bem ali. E eu comecei um pequeno grupo de oração com os meus 3 filhos. Nós começamos a orar pedindo para Deus aumentar a vizinhança, para que as pessoas viessem até aqui. E que eu tivesse gente para quem pregar. As orações de Maesa foram atendidas. Quanto mais pessoas chegavam ao bairro, ela fazia amizades e as convidava para um pequeno grupo de oração na casa dela. Eventualmente, o pequeno grupo ajudou a criar uma igreja em Nuevo Mendonça. Foi uma experiência maravilhosa para mim, quando eles decidiram fazer uma igreja nesse local. Como aqui é fácil de chegar, ficou melhor para nós pregarmos e trabalharmos pela causa de Deus. Nós sempre oramos. Eu sou diretora do Ministério de Oração e nós pedimos a Deus que nos unificasse como igreja, que nos desse um lugar onde pudéssemos nos encontrar, uma casa onde não pagássemos aluguel, porque realmente nós não tínhamos muitos recursos. O grupo de oração iniciado na casa de Maesa há tantos anos cresceu e ainda é a força motriz da igreja de Canástica 2. Vocês verão que por aqui as orações não são secundárias, elas são o prato principal, o arroz com feijão. As orações são a fundação da vida diária em Nuevo Mendonça. Quando perguntamos aos líderes como eles atendem às necessidades da comunidade, a primeira resposta é: com o ministério e orações contínuas. O que fazemos para ajudar? Temos um grupo de oração, ele é responsável por orar para todos aqueles que pedem orações. As senhoras do grupo de oração da igreja têm 3 sessões de oração todo dia, focada em pedidos específicos e em agradecimentos. Catalina Bautista é uma dessas guerreiras da oração. O nosso grupo
Ele é composto por 7 mulheres e essas mulheres poderosas, elas oram juntas. Nós estamos sempre orando. Nós vamos aos hospitais quando nos dizem: tem uma pessoa doente em um determinado local. Vocês podem orar por ela? É só passar o endereço e aí nós vamos. Eu gosto de ir até as casas e visitar as pessoas em horários inesperados. Eu vou para orar, não para pregar para eles, mas para orar com eles em suas casas. E também gosto de ajudar quando posso. As guerreiras da oração chamam a si mesmas de mulheres de poder, mas não por vaidade. Essas mulheres falam tão frequentemente com Deus que já testemunharam o verdadeiro poder das orações. A confiança delas no poder do Senhor é inspiradora. Basicamente, Deus é o chefe. Nós somos os filhos dele e usamos os métodos dele. O cadeado não abre sem uma chave. E a chave para abri-lo é a oração. Por isso nós estamos sempre orando. E porque nós sempre oramos pela construção da nossa igreja e também por cada um de vocês. E para que mais almas também sigam os passos de Jesus. A irmã Maesa iniciou a igreja de Canástica 2 fundada em orações. Décadas depois, o exemplo dela não foi esquecido. Nos últimos 2 anos, a Maranata esteve nos lábios desse grupo de orações toda manhã, tarde e noite. Anos atrás, quando a irmã Maesa se mudou para o bairro, a área era totalmente deserta. Ela passou horas orando para que Deus trouxesse mais gente para a vizinhança para que ela pudesse guiá-los a Cristo. Uma das primeiras a se juntar a Maesa no novo bairro foi a mãe solteira Juana Martínez, também conhecida como Carmen. A irmã Maesa lembra como foi receber a família na comunidade. Eu fui à casa dela. Eles tinham uma casa em péssimo estado. Maesa adotou Carmen como família. E depois disso, Carmen aceitou a Cristo. Tudo na minha vida mudou. E a minha família mudou também. Glória a Deus, Senhor e ao Espírito Santo. Glória ao Senhor Jesus. Carmen se tornou um dos membros mais fiéis da congregação e participante ativa no ministério da igreja. Mas a vida dela não era fácil. Ela era a mãe solteira de 3 garotos, 2 dos quais são deficientes mentais. Ela não tinha dinheiro e a família viveu muitos anos em condições deploráveis. A família vivia em condições terríveis. Quando chovia nos meses de chuva, de tempestade, eles tinham que ir para outro lugar e ficar fora a noite toda, porque eles não podiam ficar em casa. Na época das chuvas, alguns membros da família ficavam muito doentes, especialmente as crianças. Era uma situação caótica, eu quero dizer, muito ruim. A casa não tinha condições. Eles não conseguiam encontrar o que comer. Eram pobres. Mas nós servimos um Deus vivo, que escuta nossas orações. O grupo das mulheres de poder fez da situação de Carmen o alvo de muitas orações. Temos a Carmen como nossa irmã. E nós oramos muito para que ela tivesse um abrigo, como nosso irmão mencionou. Por causa do que acontecia com a água e de tudo o que aconteceu a ela. Essa foi para mim uma oração que realmente nosso Deus atendeu rapidamente. O que aconteceu em seguida foi uma grande alegria para o grupo. A casa de Carmen foi aceita em um projeto apoiado por muitas igrejas locais, trabalhando juntas. As doações chegaram de toda a região e os membros da igreja dedicaram seu tempo para construir uma casa para a Carmen. Eu não esperava essa construção, eu não esperava essa surpresa de Deus. A resposta às orações foi muito além de dar uma casa para a Carmen. Depois que os filhos dela viram como Deus e a igreja se preocupavam com eles, eles se uniram a Carmen e passaram a servir a Deus. Eles não faziam parte da igreja antes. A mãe era parte da igreja, mas eles não eram.
E agora eles amam a igreja, eles amam Jesus e têm uma relação especial. O filho dela agora pertence à igreja. Ver esse milagre acontecer na frente deles, ver Deus abençoando um deles, foi uma bênção poderosa que ajudou a motivar essas guerreiras da oração. Elas entenderam o poder das bênçãos de Deus e renovaram a confiança nos planos dele para a igreja. O grupo renovou as orações deles por um espaço maior, pedindo um milagre das mãos de Deus. Para a alegria deles, a congregação de Canástica 2 foi aceita na lista de igrejas que a Maranata construirá em 2016. Todas as noites e fins de semana que eles passaram apertados aqui estão chegando ao fim. Em breve, pela graça de Deus, eles terão algo melhor, muito melhor. A congregação de Maesa finalmente terá a própria igreja. Aqui nós estamos na frente do terreno. Graças a Deus, o nosso sonho é ter uma igreja nesta comunidade. Eu acredito que isso vai se tornar realidade. Voluntários da Maranata já estão trabalhando no terreno, criando a fundação e o piso para o tão antecipado prédio da igreja. Mas o grupo continua orando como nunca. Estamos pedindo a Deus pela nossa igreja. E para mim, é a melhor coisa que já aconteceu conosco. Vocês estarem aqui, junto conosco, construindo a nossa igreja. Ao meu ver, isso é ótimo. A congregação de Canástica 2 testemunhou a resposta de Deus para as orações de novo. E eles mal podem esperar para adorar o Senhor dentro da nova igreja que os doadores e voluntários da Maranata construirão aqui em breve. Vai ser um dia maravilhoso. Vai ser uma festa imensa. Vai ser maravilhoso quando o dia chegar e nós tivermos a nossa igreja e pudermos adorar e glorificar o nome de Deus nela. Nesse dia, nós agradeceremos. Eu não sei se serão com sorrisos ou com lágrimas, mas vai ser um dia maravilhoso.